A morte de Santo Estevão provoca a dispersão da igreja. Muitos cristãos saem de Jerusalém e o Espírito Santo usa dessa situação para que o Evangelho seja pregado em outros lugares, para que o Evangelho chegue a Samaria, como Jesus tinha ordenado anteriormente, dizendo que eles seriam testemunhas da sua ressurreição em Jerusalém, na Samaria, na Galileia, até os confins do mundo. Então, a morte de Santo Estevão, o primeiro mártir cristão, se torna a ocasião para que o Evangelho se expanda e a igreja comece a crescer para fora das fronteiras do mundo judaico. Nós continuamos lendo o discurso do Pão da Vida, no capítulo 6 do Evangelho de São João, e nós tínhamos ouvido que depois da multiplicação dos pães, as pessoas vão até Jesus e ele as censura dizendo: trabalhai, esforçai-vos pelo alimento que não perece. Vocês vieram até mim não porque viram o sinal e acreditaram, mas porque comeram pão. E agora Jesus diz explicitamente: eu sou o pão da vida. Esse é o alimento pelo qual nós devemos trabalhar. Esse é o alimento pelo qual nós devemos nos esforçar. O alimento que não perece. É o próprio Jesus, o pão da vida. Essa é uma daquelas autoafirmações de Jesus no Evangelho de São João. Eu sou o pão da vida. E de fato aquelas pessoas, como disse o próprio Jesus, foram atrás dele, não porque acreditaram que ele é o Filho de Deus, não porque acreditaram que ele é o Salvador, mas por causa dos benefícios que tinham recebido dele. E Jesus, então, afirmando que ele é o pão da vida, nos convida a buscá-lo por causa dele, não por causa de algum privilégio, não por causa de algum benefício que ele nos conceda. Não porque nós queremos ganhar isto ou aquilo que Jesus nos oferece, mas por causa dele mesmo. Lembrando daquilo que São Paulo diz, que por causa de Cristo ele perdeu tudo. Ou seja, se nós seguimos a Cristo tendo em vista os ganhos que podemos ter com isso, algum privilégio, algum benefício, se por causa dele nós tivermos que perder tudo, então nós já não o seguiremos. E é por isso que Jesus diz: trabalhai pelo alimento que não perece. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Buscar Jesus por ele mesmo. Como São Paulo, sermos capazes também de dizer: eu considero como lixo
tudo que eu perdi por causa de Cristo, porque para mim é só isso que importa, estar unido a Cristo. Esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. Esse é o dom que o Filho de Deus quer nos dar, a vida em plenitude, a vida em abundância, a vida eterna. Peçamos a Ele como aquelas pessoas pediram depois da multiplicação dos pães. Senhor, dá-nos sempre desse pão, mas não o pão material, o pão que é o próprio Jesus. E nós rezamos todos os dias no Pai Nosso, a oração que o próprio Jesus nos ensinou. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Esse pão não é apenas o pão material, também esse, mas, sobretudo, o pão da vida que é o próprio Jesus. Senhor, dá-nos sempre desse pão, que nunca nos falte esse alimento essencial que é o próprio Jesus, todos os dias. Amém.